Fala, humanos! Como estão todos vocês? Espero que sejam todos bem. Seguinte, meus queridos, nessa última aula aqui desse bimestre, a gente vai fazer uma revisão e eu queria que vocês entendessem alguns conceitos, relembrassem alguns conceitos, tá ok? E se alguma coisa eu falar muito rápido, né, vai ser um vídeo muito curto, bem resumido mesmo, né? Eu peguei o conceito de cada aula, tá? E alguns dados importantes e fiz questão de relembrá-los aqui, tá? Qualquer outra coisa menor, né? Você pode voltar lá na plataforma, né? E dar uma olhadinha com mais calma. E é isso aí, pessoal. Vamos. Basicamente é o seguinte, ó, a gente estudou gravidez na adolescência, né? Algumas infecções sexualmente transmissíveis, né? Sexualidade e diversidade sexual. A gente também estudou, né, sobre bullying e o termo igualdade de gênero, tá ok? Então vamos lá, sem perder muito tempo. Olha só, começamos com gravidez na adolescência. Então, a gente leu, né, um recorte de texto lá nessa aula, falava sobre sinto saudade de ser criança, que é um texto de uma matéria, né, de uma revista. E aí a gente pode perceber nesse texto sobre a aflição, né, de algumas adolescentes sobre por agora ser mãe, né, e vimos a dificuldade que foi. E aí, o que seria a gravidez na adolescência? Né? Ela é aquela que ocorre entre os 10 e 20 anos de idade, né, segundo a Organização Mundial da Saúde. Tá? Ela apresenta um risco alto, né, um risco elevado à mãe e ao recém-nascido. Né? Pode dar complicações físicas, sociais e tudo mais para esse grupo de pessoas, tá? No caso adolescentes e ao recém-nascido também. Ela é encarada também de forma negativa do ponto de vista emocional e financeiro, né? Já que muitas pessoas, na maioria das vezes por falta de algumas informações, né, acabam tendo essa gravidez não desejada, né, e isso abala de certa forma o emocional e o financeiro, a parte financeira também, já que os custos para os cuidados com o bebezinho, né, e com a própria mãe, eles vão ser alterados, tá? Por ano, 7,3 milhões de adolescentes se tornam mães, tá? Desses 7 milhões, isso é dos 10 aos 20 anos, né? E aí o número mais específico é 2 milhões desses 7,3 milhões aqui, ó, 2 milhões, essas meninas têm menos de 15 anos. É um dado assim muito gritante isso, tá? A maioria abandona os estudos para cuidar do filho, né, o que aumenta o risco de desemprego, de dependência econômica dos familiares, né? Isso também contribui para a perpetuação da pobreza, né, e baixo nível de escolaridade. Geralmente as mães abandonam os estudos, né? Então ficam com nível baixo de escolaridade, não conseguem arranjar um emprego equiparado, né, para poder sustentar, e aí fica dependendo dos familiares, né? Isso também contribui, às vezes a menina vai, né, e vai morar com outro adolescente e acaba que não tem maturidade nem os dois, e isso pode favorecer algum tipo de abusos, né, contra adolescente, violência doméstica, né? Não apenas contra a mãe adolescente, mas também contra a criança que acabou de nascer, né? Então isso aqui é uma dificuldade séria e deve ser levado em conta, tá bom? Tome cuidado com essa questão de gravidez na adolescência. A gente trabalhou isso também, inclusive as infecções sexualmente transmissíveis, né? Que elas podem ser causadas por vírus, bactérias, fungos, protozoários e artrópodes, né? A gente deu prioridade aos estudos para algumas doenças, né, que têm aumentado muito, tem uma ocorrência grande, principalmente no nosso país,
né? E no mundo, de maneira geral, mas de maneira assim bem pontual, eu dei o valor aqui aos estudos para sífilis e AIDS, tá? A gente também estudou gonorreia, algumas outras lá, mas sífilis, a cada dia 1 milhão de novas infecções, né, elas acontecem, elas ocorrem no nosso mundo. Ela é causada por uma bactéria, né? Essa bactéria é chamada Treponema pallidum. E olha só que dado interessante aqui, né? E preocupante, inclusive. É um aumento de 4.157% de casos no Brasil entre 2010 e 2018. Em 8 anos, o número aumentou mais de 4.000%. Isso aqui é um valor muito grande. Importante ser notado dessa doença é que ela pode ser transmitida através, inclusive, por relação sexual, né? Quando não envolve o uso de preservativo, isso também tem que deixar claro, né? É importante a questão da utilização do preservativo, tá? Do masculino ou feminino, já estudamos isso em outro bimestre, né? Só pode ser usado um dos dois, não os dois ao mesmo tempo. E já diminui muito a chance de transmissão de uma pessoa para outra. Ok? E ela é caracterizada pela presença de ferida que não dói, não coça, uma ferida que não produz pus, tá? E por ser bactéria, a gente tem tratamento para as bactérias, né? Que são os antibióticos, né? Ela tem cura. E o antibiótico é a penicilina, tá? Ela é uma doença que pode ser tratada. Se não tratada, ela pode levar a alguns problemas de ordem aí, meu Deus, perdi a palavra, sistema nervoso, né? E complicações no coração também, tá? Então vamos ficar atento a isso aí. Pode ser passado de relação sexual, mas também pode ser transfusão de sangue, o que é difícil acontecer. Não, o sangue do Brasil, todas as doações de sangue são verificadas. Também pode passar da mãe para o filho na gestação, né, na hora do parto. Então tem que tomar cuidado, ok? AIDS, ela é causada por um vírus, né, o vírus da imunodeficiência humana, o vírus chamado HIV. Tá? Ela é uma doença que chamada, né, por que AIDS, né? Porque está em inglês, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Basicamente, assim, resumido, o vírus, né, o HIV, ele ataca umas células do sistema imunológico, tá? Que é o responsável por sua defesa do seu organismo. Então, ataca as células chamadas linfócitos T. Uma coisa a ser notada é que uma pessoa que tem HIV, chamada, né, HIV positivo, né, a pessoa que tem HIV, ela nem sempre, né, é diferente de ter HIV e ter AIDS. Qual que é a diferença básica aqui? No HIV, a pessoa tem a infecção por esse vírus, tá? Só que os sintomas são brandos, às vezes é uma dor de garganta, uma febre, né? Às vezes o sintoma é tão leve que a pessoa acredita que foi um resfriado ou uma coisa assim, né? E a AIDS é quando a infecção está muito forte já. Aí, pela infecção estar muito forte, o sistema imunológico da pessoa não tem mais capacidade de se defender de nenhuma outra infecção. Então ela pode, por exemplo, contrair um vírus de gripe, uma gripe comum, e ela acabar falecendo. Tá? Então no corpo dela não tem mais defesas contra infecções, né? Uma pneumonia, uma gripe, enfim, aí a pessoa pode morrer. Então a pessoa não morreu de AIDS, tá? Ela morre com AIDS, porque o vírus ele faz essa dificuldade, essa deficiência no sistema imunológico da pessoa. Tudo bem? É uma doença que não tem cura, mas tem um tratamento, tá? Que esse tratamento diminui. Ele diminui
a reprodução, né? Ou impede pelo menos a replicação, a reprodução do vírus. Beleza? A gente também estudou, desculpa, só voltar aqui um slide, né? Esse tratamento aqui é chamado de terapia antirretroviral. Tá? Não vou passar o mouse ali embaixo, porque senão vai dar aquela barrinha ali, mas é antirretroviral, né? O TARV. Também estudamos sobre sexualidade e diversidade sexual. Isso tudo foi numa aula, né? É muito corrido nossas aulas, então a gente estudou os dois em uma aula só. A gente percebeu que sexo e sexualidade não é a mesma coisa, né? Se tratam de então na mesma temática, mas não é a mesma coisa, né? Então o que seria, a gente trataria de sexo, né? Como a parte ou da relação, ou aquela parte de sexo biológico que a pessoa possui, né? De masculino e feminino. E sexualidade já é uma parte mais abrangente que envolve, né, as diversas faces, né, de expressão de vontades e tudo mais de uma pessoa, tá? Envolvendo a questão de suas preferências e tudo mais. Tá? Então, falamos também sobre diversidade sexual, quando a gente envolve isso aqui, né, a sexualidade, e eu coloquei que cada pessoa tem um direito, né, de expressar seus sentimentos, né, suas emoções, o seu afeto. Isso aí é um direito de todo mundo, né, de poder ter seus sentimentos, suas emoções e afeto. Né, e ficou uma pergunta aí pra gente refletir, né, que se era uma boa atitude a gente ridicularizar ou não permitir que uma outra pessoa possa expressar seus sentimentos, emoções e afeto, né? Obviamente, né, que é uma pergunta que já subentende-se que não é legal, né? A gente fica ridicularizando, né? Ou enfim, fazendo coisas que a pessoa não possa expressar seus desejos, suas vontades, suas emoções. Né? Isso como é um direito de todo mundo, é extremamente errado, né? Reprimir uma pessoa de expressar suas vontades, né? Suas emoções. Ok? Aí estamos falando a partir daquele gancho lá, a gente falou de bullying também, né? Que é uma intimidação sistemática, né? Todo dia acontece, às vezes em toda aula acontece. O texto lá falava que 18% dos estudantes já sofrem bullying, né? E ele basicamente pode ser verbal, pode ser uma agressão física, né? Pode ser uma agressão moral, né? Ou pode ficar uma agressão psicológica, né? E por último a gente tratou das desigualdades de gênero. A gente também entendeu, né, que o termo, quando a gente fala de igualdade de gênero, a gente pode chegar no consenso de que não existe igualdade de gênero, né, em todos os aspectos. O termo de igualdade de gênero, quando se fala, né, nas questões de direitos, né, entre homens e mulheres, de terem seus empregos, né, sua carreira profissional, sentimental, suas vontades e tudo mais, né, e liberdades. Não existe igualdade entre as pessoas, né, quanto mais dos gêneros. Então, o termo correto seria equidade, né, tratar as pessoas de acordo com ser justo, né, equilibrado nisso aí, tá? Meus queridos, por hoje é só. Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa você pode mandar mensagem e falou! Isso é tudo, bebê, Até mais, fui!